Senhor Deus, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós todos aqui reunidos durante o dia todo. Senhor, foi um dia maravilhoso, onde acordamos, já teve o culto das mulheres, depois dessa reunião com o pastor aqui, Senhor. E nós queremos lhe agradecer por essa dádiva, Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse espaço também que o Senhor tem arranjado para nos sustentar aqui dentro, Senhor, para vermos mais de Ti. Cuida, Senhor, de cada irmão aqui presente e das suas respectivas famílias, ó Deus. Cada um de nós entrou aqui com uma dor no peito, uma coisa no coração, Senhor, mas o Senhor tem trabalhado desde a hora que estávamos pensando em Deus. Então nós lhe agradecemos por isso, Deus. Abençoa o pastor Jânio, abençoa, Senhor, esse culto, porque é um culto de ceia. Todos nós possamos estar cientes do que significa ceia, Senhor, para estarmos tomando devidamente hoje em união. Obrigada, Senhor, por tudo. Verdade, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos lá, né?
como estás, adora, Senhor. Vem, assim como estás, eu te louvar. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá. Toda língua confessará ao Senhor, e todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Esse é o nosso louvor, ó Pai. Essa é a nossa adoração, ó Deus. Queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque nada somos sem ti, ó Pai. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará, ó Deus. Aquele dia chegará, Senhor. Pois tu és santo, tu és rei, tu és Deus, tu és autoridade, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor, obrigado por esse momento, Deus. Que o teu nome cresça e o nosso diminua, Senhor. Que o Senhor venha aparecer nas nossas vidas para que nós venhamos nos esconder, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, seja, Deus, o nosso caminho, ó Deus. Que o Senhor seja a nossa direção, ó Deus. Que de nossas bocas, ó Deus, sempre fluirão, Senhor, um verdadeiro louvor a Ti, Senhor. Que esse momento de agora, Senhor, venha ser para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, ó Deus. Obrigado pelo Teu grande amor, ó Deus. Tua misericórdia, Deus. Porque se não fosse ela, nenhum de nós estaríamos aqui, ó Deus. Glórias a Ti, Deus. Graças a Deus, amados. Deus seja louvado. Vamos ministrar a ceia para os irmãos, né? Sempre na ministração da ceia. É um momento muito especial, porque nós lembramos da maior obra que já foi realizada sobre a face dessa terra, que foi o sacrifício de Jesus, para que os homens assim pudessem ter a oportunidade de se reconciliar com Deus novamente. Então nós nos alegramos imensamente por estarmos unidos aqui nessa noite, porque é símbolo da união, né? Porque todos nós nos unimos agora através de Cristo. Cristo nos uniu através do seu sacrifício. Nós nos reconciliamos novamente com Deus através de Jesus. E isso é algo extraordinário, fenomenal, amados irmãos. E só em sabermos que um dia nós estaremos todos no mesmo lugar, todos na mesma casa, para sempre. Onde se cumprirá João 14, né? Jesus voltará para levar o seu povo para o lugar que ele foi preparar. E nós sabemos que essa união, essa comunhão, hoje só é possível porque Cristo morreu por nós. Na verdade, se isso não tivesse acontecido, nós não estaremos aqui juntos, como irmãos, como uma só família. Pode ter certeza, nós estamos aqui como irmãos, como uma só família, né? Em Cristo Jesus. Então nossos corações transbordam de alegria, que Deus continue a falar em nossos corações, irmãos, porque Cristo é de fato o único caminho que existe, em que nós podemos, através dele, se chegar aos céus e se chegar a Deus. Eu acho que este é o maior objetivo de todos nós, chegarmos um dia à presença do Senhor, né? À casa do Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos então a abrir a Bíblia em João capítulo 6, porque de fato esse é o nosso desejo, mas o caminho é árduo e a porta é estreita. Então vamos abrir nossas Bíblias em João no capítulo 6, onde nós vamos estar meditando na palavra do Senhor e depois ministrando já aqui a ceia, quando nós tomarmos aqui este vinho. Mesmo antes disso, nós viemos a compreender que pela fé nós estamos de fato nos alimentando do sangue e do corpo de Cristo, né? Espiritualmente falando aqui, que é a sua palavra, o seu evangelho.
e que nos conduz a uma vida na presença do Senhor. João capítulo 6, a partir do versículo de número 24. João capítulo 6, versículo 24, amados. Amém? Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também noutros barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem o visto. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Vamos repetir esse versículo?
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Vamos novamente repetir. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também de mim se alimenta. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Graças a Deus, irmãos. Como eu disse aos amados, esse é um texto muito profundo a respeito da maravilhosa obra que Deus fez por cada um de nós. Irmãos, servir a Deus é algo extraordinário e maravilhoso em nossas vidas. Mas o caminho não é tão fácil e a porta é estreita, amados irmãos. Esse é um texto muito profundo que fala dessa questão, porque de fato, muita gente estava procurando Jesus. Quando nós analisamos o contexto sobre essa história, a Bíblia fala da multidão que buscavam a Cristo e que queria de fato encontrar com Jesus Cristo. E a palavra nos revela nos versículos anteriores do capítulo 6 que houve a multiplicação de pães, a multiplicação de peixes, onde Jesus alimentou aquele povo com comida material mesmo. Jesus alimentou aquele pessoal, multiplicando pães e multiplicando peixes. E a Bíblia diz que a multidão então começou a acompanhá-lo. E quando percebeu que ele não estava em um lugar e que ele tinha ido para outro lugar, a multidão também foi atrás, né? E as Escrituras dizem que quando eles encontraram Jesus, quando essa multidão encontrou Jesus, ela então começou a perguntar a ele, né? Rabi, tu realmente está aqui? Conseguimos te encontrar? E ele começou a falar das grandezas de Deus e de um alimento diferente, que de fato, amados irmãos, é o melhor que existe, mas que não é desejado por todos. E talvez, muitas das vezes, nem por nós mesmos. Mas é o verdadeiro alimento, é o único que existe. Se nós de fato queremos ter vida e alcançarmos, amados irmãos, alcançarmos a nossa bem-aventurada esperança e alcançarmos aquilo que Cristo prometeu, que seria a remissão completa do nosso ser, inclusive dos nossos corpos, porque a Escritura é enfática nessa questão, de que Jesus nos ressuscitaria no último dia e nos daria novos corpos, nós de fato precisamos comer o alimento que nos concede vida e que nos dá vida, que de fato nos dá uma vida para sempre e uma vida eterna. Quando Jesus viu a multidão, ele falou assim: olha, gente, de fato vocês não estão me procurando, né? Versículo de número 25, né? 26. Na verdade, eu vos digo que vocês estão me buscando pelos sinais que vocês viram quando eu multipliquei pães e quando eu multipliquei peixe. Então vocês estão me buscando pelos sinais. Irmãos, quem deseja morar com Deus eternamente? Todos nós, né? Mas nós procuramos a Deus por qual motivo? Por qual razão é que nós buscamos o Senhor? É uma escolha que nós fazemos nas nossas vidas e é a melhor escolha que nós realizamos em nossas vidas é buscar a Deus. Mas a depender do objetivo e das coisas que nós buscamos, nós podemos ser frustrados. Porque Deus não vai mudar o seu caráter e a sua personalidade para atender aos nossos anseios e desejos humanos, aos nossos caprichos, vamos dizer assim, aos nossos sonhos, amados irmãos. A obra é muito grande, o céu é extraordinário e maravilhoso, o Senhor é um ser supremo que não dá para medir o seu conhecimento, o seu tamanho. Ele está em todos os lugares, Ele habita em todo o universo. Não há lugar onde Deus não esteja. Onde você puder imaginar, Deus está ali, porque Ele preenche tudo. Na verdade, tudo que existe está dentro de Deus. Inclusive, Deus está aqui nessa noite. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Não tem como existir isso que nos rodeia e nós mesmos, se o ser supremo, que é Deus, não estiver aqui. Às vezes nós enganamos que Deus está longe, mas Ele não está longe. Ele está bem pertinho, amados irmãos. Na verdade, em muita gente, Ele está dentro dessas pessoas. Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós
através do teu Espírito Santo. Nós só estamos aqui nessa noite porque Ele está aqui dentro de nós. Se Deus não estivesse aqui dentro de nós, nós não teríamos capacidade nenhuma de abrir nossas bocas e falar jamais do nome dEle e da sua palavra. E isso é para o nosso bem, né? E graças a Deus que é assim. Então, quando Jesus começou a apontar para a multidão o verdadeiro alimento que lhes conduziriam para a vida eterna, isso não agradou aquela multidão, porque Jesus falou: vocês estão me buscando, mas com o objetivo errado. Vocês estão me buscando por causa dos sinais, por causa dos pães e dos peixes que eu multipliquei. Mas eu gostaria de apresentar a vocês uma comida diferente, um outro pão, que de fato vocês precisam se alimentar. E olha, quando você analisa o contexto geral, quantos ficaram depois para comer a verdadeira comida que ele tinha para apresentar? E nós estamos vivendo a situação semelhante, principalmente porque estamos vivendo os últimos dias, e a palavra de Deus falou que nos últimos dias não vai chegar muita gente para o Senhor, pelo contrário, vai sair muita gente da presença de Deus. Porque a palavra fala de apostasia, que é um grande sinal, que como o pecado vai se multiplicar, a iniquidade vai aumentar, o amor também vai se esfriar, e quando o amor se esfria no coração da pessoa, ela está perdida, porque o amor é que a conduz a Deus, é o amor que lhe leva a obedecer a Deus, o amor é o próprio Jesus, amados irmãos. Então, quando o pecado se multiplica, o amor se esfria, né? E a pessoa começa a não ter mais a presença de Deus ali dentro dele, porque senão vai entrar em contradição com o que está escrito em Isaías 59, que o pecado, a iniquidade faz separação entre Deus e o homem. Então, uma vez que o pecado habita o coração do homem, Deus fica impossibilitado de habitar ali, porque Ele é santo. Está compreendendo, amado? Então, nos últimos dias, vai ser assim. Então, qual é o contexto que nós estamos vivendo atualmente, irmãos? A mesma coisa. A multidão tem procurado a Deus, mas procurado por outros motivos. Quem não gostaria de ver uma multidão grande, muita gente buscando o Senhor, glorificando o teu nome? Mas eu digo aos amados irmãos, talvez não vejamos isso assim, amados. Portanto, não podemos nos entristecer ao vermos 2, 3, 4 pessoas. Isso não importa. Porque é exatamente isso que diz a palavra do Senhor. Quando Jesus multiplicava pães e peixes, a multidão estava ali. Quando Jesus lhes apresentou o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento que eles deveriam comer, eles começaram a se afastar. Olha, até agora vocês comeram um pão que não... E vocês vão continuar comendo e vão continuar tendo fome. Mas eu tenho outro alimento para oferecer a vocês. Então essa multidão já começou a não compreender, já começou a não entender. Vamos voltar lá no versículo de número 26. Respondeu Jesus e diz: na verdade te digo, que me buscais pelos sinais. Me buscais pelos sinais, porque comede do pão e vos saciares. Só que Jesus foi e os alertou do seguinte: agora vocês devem trabalhar por uma comida que não perece. Então qual que é o foco? Qual que é o objetivo do cristão, o objetivo do filho de Deus, da filha de Deus? Trabalhar pela comida que não perece, mas por uma comida que lhe dá a vida eterna. Onde a visão nossa não pode ser humana, não pode estar aqui nessa terra, tem que estar voltada para o céu. Jesus já disse claramente. Eu quero até mostrar esse texto no livro de 1 João 2,15. Consegue abrir a Bíblia lá em 1 João 2,15? Não ameis o mundo, nem o que está no mundo. Se alguém ama... 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha aqui, voltando para João, né? No versículo 26, foi o que Jesus, 27, ele disse assim: trabalhai pela comida que não perece, mas pela comida que vos concede e que vos dá a vida eterna. Trabalhar pela comida
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. De fato, a verdadeira comida que nos leva para a vida eterna, ela está em Cristo Jesus. E essa comida foi apresentada àquela multidão, mas só que eles não conseguiram compreender, amados. Parece que estava difícil de entender, porque ele falava de coisas profundas. As coisas que só consegue entender quando nós começamos a nos amadurecer, amados. Talvez tínhamos uma visão um pouco diferente, né? Graças a Deus que o Senhor, Ele não é um Deus de confusão e Ele nos alinha de acordo com a sua palavra. Mas de fato a maioria do pessoal busca o Senhor hoje interessado em receber algum benefício, em ter conquistar e realizar alguns sonhos. Até o irmão Danilo falou no último culto, né? Tem pessoas que falam, Senhor, espera um pouco porque eu preciso realizar os meus sonhos. Se hoje fosse a minha entrada no céu, muita gente não gostaria de entrar, né? Queria esperar um pouco mais. Porque não conseguiu ainda compreender a profundidade do que realmente existe do outro lado. Que é muito maior do que está diante dos nossos olhos. O próprio apóstolo Paulo falou que são coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram. Ele mesmo disse que as coisas que nós conseguimos ver e perceber são coisas passageiras, mas as coisas que nós não conseguimos ver são coisas que existem para toda a eternidade. Ele estava falando da vida eterna. A vida eterna é a melhor parte, meus queridos amados irmãos e irmãs. Então, quando nós procuramos a Jesus, quando nós procuramos a Deus, nós estamos procurando o autor da vida, o Criador de todas as coisas. E quando nós o procuramos, nós devemos o procurar com nossos corações completamente abertos para ouvir o que Ele tem a dizer, o que Ele quer para mim, o que Ele quer para nós, amados. Porque quando as nossas vontades estão em jogo, nós seremos frustrados. Porque essa obra, ela é espiritual, ela é da parte de Deus. E Deus jamais permitirá que aquilo que Ele pretende venha a ser modificado por causa das nossas vontades e dos nossos desejos, amados irmãos. Então eu sei que a palavra às vezes ela é um pouco mais dura, ela é um pouco mais pesada, porque nós estamos acostumados muitas das vezes a ouvir aquela palavra que agrada os nossos ouvidos e agrada os nossos corações. Mas observe dentro desse texto que o mestre, que é o próprio Jesus, não procedeu assim. Ele viu a multidão que estava em busca, que estava buscando alguma coisa, e ele simplesmente foi sincero e verdadeiro e disse a eles, eu tenho certeza que vocês não estão buscando a Deus de verdade. Vocês só estão aqui porque vocês viram sinais e vocês viram os prodígios que eu realizei. Quando ele então começa a lhes oferecer o verdadeiro pão, que era ele mesmo, a sua carne e o seu próprio sangue, as pessoas então não desejaram se alimentar. Quando as coisas estão dando tudo certo, né, dentro do nosso conhecimento, né, parece que é fácil de servir a Deus, mas quando as coisas começam a dar erradas, né, amados irmãos, parece que é mais difícil permanecer no caminho. Mas tudo o que acontece é para o nosso bem. A própria palavra diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amados irmãos. E nesses dias e nesse tempo, é o que nós iremos ver, né? É o que nós iremos enfrentar da agora para frente. E no contexto atual que nós estamos vivendo, nós percebemos claramente que a maioria do pessoal não quer ter um compromisso com o Senhor, um compromisso de fato com o Deus da palavra. Volte ao versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Então aqui Jesus começa a lhes apresentar o verdadeiro pão e a verdadeira comida que desceu do céu. Então Jesus lhe diz, a obra de Deus é que criais naquele que me enviou. E aquele que Deus enviou está no versículo 33. Vamos saltar alguns versículos para não ter que ler tudo novamente. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Irmão, de fato é difícil fazer um compromisso com Deus, né? Porque quando se faz um compromisso com Deus, nós então devemos alimentar da única e absoluta verdade que existe, que é a verdade que Jesus traz ao nosso coração, independentemente do que nós pensamos.
certo? Até quando nós fizemos a reunião agora, todas essas modificações que estão tendo, amados irmãos, é porque é a verdade. Talvez se fôssemos atender aos nossos caprichos, poderíamos modificar alguma coisa, mas a palavra de Deus só nos aponta uma única verdade, que é aquilo que está na Bíblia e não tem como modificar, amados irmãos. Essa população com certeza foi frustrada porque almejava outras coisas que Cristo não estava ali para lhes oferecer. Estava ali para lhe oferecer o melhor. E eu digo a vocês, irmão, Deus está aqui para nos oferecer o melhor. Deus tem o melhor para nós, amados. Então, quando nós nos apegamos a Cristo, de fato e de verdade, e cumprimos a sua palavra como Ele realmente tem nos ordenado, tem nos falado, nós alcançamos de fato a vida eterna. Nós de fato alcançamos a verdadeira vida que Deus tem para nós. Versículo 35. Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome. Versículo 37. E todo o que virá a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, que até então tinha multiplicado pães e peixes, saciado a fome do povo, agora oferecia ele mesmo ao povo. Oferecia ele mesmo à multidão. Talvez quando lê esse texto fique um pouco confuso, que você começa a entender o que é comer do sangue de Cristo e beber da sua carne. Essa referência, ela é simbólica, porque é o próprio sacrifício. É uma referência ao sacrifício de Jesus Cristo que foi realizado por nós. Então, comer de Cristo, comer da sua carne e beber do seu sangue, é algo muito profundo. É algo muito profundo. Comer a comida da terra é simples e fácil. Amanhã você vai estar com fome e vai comer de novo, caso tenha. Mas comer a carne de Cristo, beber o sangue de Cristo, fazer essa aliança com Ele, é algo muito profundo. Porque note no versículo de número 55, versículo de número 56, ele diz: quem come a minha carne e bebe do meu sangue, o que acontece? E eu? Permanece em mim? E é por isso que dá para ter vida, porque Ele é a própria vida, né? Se Cristo, imagina aí, pensa Cristo habitando dentro de você, através do seu Espírito. Tem coisa melhor? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. Olha, irmãos, a gente está ceando, mas nós tomamos a decisão de servir a Cristo. Não tomamos, irmãos? Amém? Agora ele falou: se vocês tomaram de fato, vocês permanecem em mim e eu permaneço em vocês. Isso é muito profundo, porque, amados irmãos e irmãs, porque se Cristo não estiver em nós, não tem como termos vida, não tem nem como seguir esse caminho, porque vai faltar o combustível que nós precisamos, que é a sua presença. Então, quando nós decidimos seguir a Cristo, nós então fizemos um compromisso com Ele, nós fizemos uma aliança com Ele, e de fato Ele habita em nós. E quando Ele habita em nós, nós estamos dispostos a fazer o que Ele quer. O que de fato Ele quer que façamos. O que de fato precisamos fazer. Porque tem um propósito. Não tem como não ter propósito. Ele habita em nós para quê? Então pergunte nessa noite a você mesmo, a nós mesmos: eu existo para quê? Eu sigo a Cristo com qual objetivo? Com qual perspectiva? O que de fato eu devo fazer? Porque Ele habita em mim. E um dos maiores objetivos de Cristo, através do seu sacrifício, foi salvar o homem. Esse é o objetivo principal. Salvar o homem através do seu sacrifício. Mas esse conhecimento precisa ser levado aos homens. E Ele faz isso através de quem? Através daqueles nos quais Ele já habita. Através dos seus próprios filhos. Então é através de nós que Deus deseja impactar o mundo. É através de nós que Deus deseja levar o seu evangelho até o coração das pessoas. Ou seja, amados irmãos, nós então assumimos um compromisso com a maior obra que existe. Com o maior plano de todas as épocas que existe. O plano de salvar o homem, de redimir o homem dos seus pecados, porque os homens estão perdidos. O mundo está perdido. Infelizmente, até uma boa parte daqueles que estão na igreja, entre aspas, também estão perdidos. Já batizados, convertidos, tempos, anos e meses de cristãos, mas eles ainda estão perdidos.
Eles ainda estão perdidos, meus queridos amados irmãos, porque não obedecem verdadeiramente a palavra como ela está. Quantas pessoas ainda estão na igreja, mas não conseguem perdoar, não conseguem amar, não conseguem cumprir o ide, né? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Esta é a função do cristão, levar o evangelho a toda criatura. Nós falamos aqui do corpo ministerial, mas de fato todos os irmãos têm a responsabilidade de contribuir dentro dessa obra para a pregação do evangelho e para a pregação da palavra do Senhor. Porque, irmão, Cristo habita em nós, como diz o texto. E quem está em mim, eu estou nele. E se eu estou em vocês, devem estar dispostos a cumprir a minha ordem. E a minha ordem é essa: ide e apresentai ao povo aquilo que eu fiz, que foi derramar o meu sangue e rasgar a minha carne, para que eles fossem salvos. E aí quando nós vamos para João capítulo 15, é exatamente o que ele mesmo disse: eu sou a videira e vocês são o quê? Os ramos. Vocês são os ramos. Agora, se os ramos de fato estão em mim, eles produzem o quê? E se esses ramos não produzirem frutos, então eles não estão em mim. E se eles não produzem fruto, não tem como meu pai cuidar, porque nenhum agricultor vai perder tempo com um ramo que não produz, com um galho que não produz. Então não tem como um galho estar ligado em Cristo e não ser frutífero. Ele sempre dará fruto, porque ele está em Cristo, aquele que de fato ressuscitou dos mortos há 2000 anos atrás. Já pensou um homem vencer a morte? Quem já viu alguém um morto ressuscitado, ao vivo e a cores? Deve ser uma coisa estrondosa, né? Mas Jesus saiu do sepulcro ao terceiro dia. Ele saiu do sepulcro ao terceiro dia, e aquilo foi a prova extraordinária para todos os irmãos, que de fato ele era a vida mesmo. A vida que havia descido, o pão da vida que havia descido do céu e que de fato poderia dar vida aos homens. E quando ele ressuscita dos mortos, ele diz para todo mundo: olha, tá vendo só? A morte já não é mais problema para mim. Porque quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque eu venci a própria morte. João fala disso mais abertamente em 1 João, vamos ler esse texto? 1 João capítulo 1. Lá no final da Bíblia, em 1 João capítulo 1. Olha aí, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado as nossas mãos. O que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram o quê? A palavra da vida. Nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. João diz, a vida foi manifestada e nós a vimos. Gente, olha, imagina você pensar, a quem eu pertenço, a que organização eu pertenço, a que organismo eu pertenço, o que eu estou aqui para fazer o quê? Olha que privilégio ter que poder trabalhar para Deus, poder ser útil dentro dessa obra, dentro desse caminho. Imagine que coisa estrondosa Deus te chamar de filho. Deus desejar habitar dentro de mim, habitar dentro de nós, amados irmãos. Então é algo esplêndido mesmo, algo muito poderoso. Porque Ele pretende, através de nós, mudar o mundo. E, de fato, amados irmãos, nós só chegamos a esse caminho porque alguém que servia a Deus chegou e falou para você da verdade, chegou e falou para você da palavra. Mas, amados irmãos aqui de São Bernardo do Campo, agora é a nossa vez. É através de nós que Deus pretende continuar. Continuar abençoando as pessoas, abençoando as vidas. Todos que estão aqui nessa noite, nós estamos passando por momentos difíceis mesmo, mas Deus pretende nos usar para a sua honra e para a sua glória. A ordem de Cristo para o exército é para que o exército prossiga, para que o exército marche, é que o exército não pare. O seu exército somos nós, povo escolhido de Deus, povo chamado de Deus para pregar o seu evangelho e para pregar a sua palavra. Então Deus deseja usar cada um de nós, amados irmãos. Por isso que Jesus oferecia àquele povo o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, porque quando nós não comemos esse verdadeiro alimento, esse verdadeiro pão, nós também não disponibilizamos a fazer a vontade dele, porque ele não vai...
Porque ele não vai estar em nós. Mas quando ele está em nós, nós sentimos vontade de seguir. Como que está o seu coração nessa noite, nesses dias e nesse tempo? Qual é a tua vontade? Seguir, parar, continuar, fazer alguma coisa, se esconder, sei lá, chorar? Quando Cristo está em nós, o nosso desejo é prosseguir, o nosso desejo é continuar. Porque estamos comendo uma comida, um alimento, gente, que você não tem mais fome. Porque é poderoso, é espiritual, é a sua palavra. Então, quando nós não alimentamos desta comida, nós ficamos fracos. Nós caímos, nós abandonamos, nós deixamos o caminho. Então nós precisamos comer de fato esta palavra, né? Cumprir o Salmo 1. Salmo 1 diz que a meditação é de dia e de noite. Porque não tem como comer a carne de Cristo e o sangue de Cristo de outra forma, a não ser comermos da sua palavra e comermos do seu evangelho constantemente, né? Alimentar o nosso coração com a sua palavra para que possamos estar fortes, possamos estar resistentes. E nesse texto que nós acabamos de ler no livro de João, João fala que essa vida estava ali diante dos olhos deles e que eles puderam vê-la de fato. Não só ver a vida, mas também tocar na vida. Porque ele estava morto, gente. Ao terceiro dia ele ressuscita. Aí eu vi aquele que de fato pode conceder vida a cada um de nós. Porque eu vi ele vivo, depois morto e depois eu vi ele vivo uma outra vez, novamente. E tudo isso que nós vimos, nós então registramos para transmitir a vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Para que vocês estejam felizes e para que vocês estejam contentes. De fato, gente, fazem 2000 anos e essa obra nunca parou. E esse evangelho nunca deixou de existir. E atualmente, amados irmãos, nós somos os responsáveis para poder levar adiante a obra do Senhor. Claro, né? Como instrumentos de Deus. Não que somos alguma coisa, mas o Senhor, através de nós, pretende levar esse evangelho ainda ao coração de muitas pessoas. Vamos voltar lá para João capítulo 6. Espera aí, gente. João capítulo 6. Então eles começaram a murmurar lá no versículo 41. Lá no versículo 41 eles começaram a murmurar o seguinte: porque Jesus começou a falar que ele era o pão que desceu do céu, então eles começaram a murmurar. Que história é essa? Como que é esse pão que desce do céu? Né? Como que é esse pão que desce do céu? E eles então perguntaram: não é este o filho de José, né? E nós não conhecemos a sua mãe? Como, pois, ele diz que desceu do céu? Mas no versículo 44, Jesus falou que esse conhecimento é obra de Deus. Que não tinha como eles se achegarem a Cristo se Deus não trabalhasse no coração deles. Jesus falou assim: olha, eu sei que para compreender isso, é preciso que Deus trabalhe nos seus corações. Preciso que Deus faça alguma coisa. Porque não tem como vocês se achegarem a mim se Deus não fizer isso daí. Porque aquele que vem a mim, versículo 44, versículo 44 mesmo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então ele diz que a obra de convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo, ela é de Deus, mas que nós somos os instrumentos para transmitir essa palavra ao coração das pessoas. Nós somos instrumentos de Deus para brilhar, a luz de Deus para brilhar em meio às trevas, né? O sal para temperar este mundo que se encontra de fato realmente sem sabor. Se você for analisar o mundo, a forma que o mundo está hoje, inclusive na própria questão da igreja de Cristo na terra, mesmo o mundo está sem sabor e poucas pessoas estão desejando ser o sal deste mundo, ser o tempero deste mundo para uma sociedade que se encontra a cada dia mais se afastando de Deus, onde os princípios morais têm sido destruídos, constantemente têm sido destruídos. Amados irmãos, é um tempo de alerta, é um tempo de nós tomarmos bastante cuidado, de estarmos sensíveis à voz de Deus e à voz do teu Espírito. Como esse pessoal não estava sensível à voz de Deus, eles estavam ouvindo as suas próprias vozes, seus próprios corações. Essa galera estavam ouvindo apenas aquilo que estava no seu interior, os desejos dos homens, a vontade dos homens. Quando Deus começou a falar de coisas maravilhosas, extraordinárias, que precisava você ter o outro sentido ativado, que é a parte espiritual, eles não conseguiram entender. Eles não conseguiram entender porque eles não estavam sensíveis
ao que Deus estava falando. Porque quando era para comer o sacrifício de Cristo, eles não estavam entendendo, mas quando era para comer pães e peixes, eles entendiam. Amado, nós precisamos estar sensíveis ao que Deus de fato quer que façamos. Nós só precisamos da sua presença e das suas instruções. A sua palavra é clara, mas a interpretação dela é necessária e fundamental para nós seguirmos. Então, quando nós estamos sensíveis, nós conseguimos compreender o que de fato Deus quer para nós. E uma das coisas essenciais que Deus quer para mim, para você, para todos nós, é que nós temos que morrer. Nós temos que tirar de dentro de nós aquelas coisas que estão completamente voltadas para este mundo e voltadas para essa terra. Nós precisamos tirar de dentro de nós aquela busca por este mundo, porque não foi o que nós lemos aqui lá no livro de 1 João capítulo 2, no início do culto, a respeito do mundo, né? Das coisas deste mundo, que o mundo passa, e bem assim a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. A vontade de quem, gente? A vontade de Deus permanece para sempre, mas a vontade dos homens e a vontade do mundo é passageira. Logo, logo este mundo irá passar. Ele está passando a cada dia. A cada dia ele está morrendo. E eu e você também, nós estamos morrendo a cada dia. E juntamente comigo e contigo, está morrendo os nossos sonhos e as coisas do mundo. Só irão permanecer de pé e de fato terão vida para sempre aqueles que estão alimentando do verdadeiro pão do céu. Será que o povo quer comer o pão do céu aí na rua hoje? Ou se nós mesmo queremos comer o pão do céu aqui hoje? Que desceu do céu e deu a vida por nós. Qual o alimento que as pessoas pretendem comer? Se vocês oferecerem ao povo essa verdade, esta palavra, poucas pessoas desejam se alimentar dela. Porque para que esse alimento esteja dentro de nós, é preciso que o homem morra. E poucas pessoas querem morrer. Poucas pessoas querem deixar os seus sonhos, os seus desejos, os seus confortos, vamos dizer assim, dos prazeres carnais, para poder dedicar a sua vida a Deus e a sua palavra. Mas aqueles que assim fizerem, que fizerem ao contrário disso, né? E que dedicarem suas vidas a Deus, terão a maior recompensa. Porque eles vão encontrar o próprio Cristo frente a frente. A própria vida que João viu, como nós acabamos de ler no livro de 1 João, capítulo 1. João disse, eu vi a própria vida. Ele saiu do túmulo e eu vi a face dele, vivo e ressurreto. E aqui está vindo de alguém, de uma testemunha real, certo? Essa questão é tão profunda que para ser testemunha, de fato, ver ele, houve até uma discussão entre os amados irmãos da igreja primitiva. Porque nós sabemos que uma das pessoas que faziam parte do colégio ministerial apostólico havia traído Jesus. Olha para você ver, gente. Olha que o desejo dele também não era alimentar do pão do céu, né? Era alimentar do pão da terra. Então, na hora que ele teve que decidir, ele não encontrou força espiritual, porque ele não tinha maturidade e preparação. E ele então acabou negando e entregando o nosso Senhor, que foi Judas. Então, quando Jesus ressuscitou, os irmãos falaram, olha gente, nós precisamos preencher essa vaga. Alguém que também viu ele junto conosco, e seja testemunhas junto conosco da sua ressurreição. Para reforçar mais ainda, né? E foi quando os irmãos então decidiram escolher um outro amado. Escolheu Matias para poder ocupar a vaga, né? De Judas Iscariotes. Então ali nós tínhamos 12 testemunhas que viram, além dos outros, né, mas principalmente dos irmãos dos apóstolos, que viram Jesus ressurreto, que levantou dentre os mortos. E eu não tenho dúvida que Jesus realmente levantou dentre os mortos. Eu nunca vi ele, mas ele também disse, bem-aventurados que não viram e creram. E o pão que desceu do céu, o alimento, quando eles começaram a perguntar, que comida é essa? Como que eu vou comer a tua carne e vou beber o teu sangue? Ele falou, não, gente, a vontade do meu Pai, a obra do meu Pai, o que Deus de fato quer que vocês façam, é só acreditar. É só crer. Amado, nós precisamos continuar acreditando, continuar crendo. Eu sei que são muitas cabeças aqui, você pode pensar de um jeito, eu posso pensar de outro, mas só existe uma cabeça que governa a igreja. Quem é ela, irmão? É Jesus. Nós só somos os membros, nenhum de nós aqui somos cabeça dentro dessa obra, dentro desse ministério, de maneira alguma. A única cabeça que pensa e que determina chama-se Jesus. É Ele que ordena. A única coisa que eu e você precisamos fazer é só seguir, é só obedecer. E para isso eu preciso, muitas das vezes,
tirar aquilo que está dentro de mim. Arrancar de dentro de mim aquilo que me atrapalha, aquilo que me impede e me submeter mesmo à vontade plena e absoluta da mente que domina, que ministra, que organiza toda esta obra chamada Jesus Cristo. E aí nós podemos entender aonde que está tudo isso? Na sua palavra. Na sua palavra. E a sua palavra diz claramente que nós podemos continuar confiante, porque o nosso rei está vivo. A palavra diz claramente que nós podemos continuar confiantes, porque de fato ele ressuscitou. A palavra diz claramente que podemos continuar confiantes, que ainda que estamos morrendo, nossos corpos serão transformados. Nossos corpos serão transformados. E quanto mais você se dedica, mais sensível à voz dele você vai estar. Então, quanto mais perto de Deus, melhor. Deus nos convida a estarmos cada vez mais perto dele, amado. Esvaziando de nós mesmos, como diz a palavra, né? Que até para ele poder também derramar o seu sangue e rasgar a sua carne, ele foi se esvaziando de si mesmo. Ele deixou toda a sua glória, né? Toda a sua riqueza ali. Ele não levou em conta o ser Deus, o ser igual a Deus. Se o nosso próprio mestre fez isso, quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós, amados irmãos? Então, se o próprio Pai fez assim, imagina aqueles que o seguem. Então, quando Cristo está dentro de nós também, é a mesma maneira, nós esvaziamos de nós mesmos. Por isso que todos os irmãos aqui podem sentir o abraço, podem estarem tranquilos e em paz, porque nós estamos aqui para cuidar um dos outros. Nós estamos aqui para cuidar um dos outros, para realizarmos a obra de Deus, assim como Cristo fez, amados irmãos. Certo, plenos e absoluto, de que realmente Ele ressuscitou dos mortos e que seu Espírito está aqui nessa noite. Amém? Nos conduzindo para o céu. Esse é o propósito do Senhor, irmão, nos conduzir para o céu, nos levar para morar com Ele, nos levarmos para estarmos com Ele um dia, para estarmos com Ele na eternidade. O caminho é apertado, a porta é estreita e os homens oferecerão a nós bastante atalhos, outras estradas, outros alimentos, mas só tem um alimento que de fato nos leva para o céu. Poucas pessoas encontrarão, Jesus mesmo disse, olha, a porta é estreita e serão poucos que entrarão por ela. Tanto que, já indo para o final do texto, quando ele terminou de completar a sua mensagem, falou, você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue, assumir um compromisso comigo, que você tem que abandonar a sua vida, sua vontade, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, porque não é fácil, gente, renunciar a si mesmo, renunciar às suas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios sonhos, certo? Gente, mas por mais que você tenha sonhos, você não consegue nem acordar no outro dia se não for Deus, que te levante da cama, que te dá o ar para respirar, que faz com que o sol possa passar sobre nós todos os dias. E olha que é sobre justos e injustos, né? Que envia a chuva para regar os campos sobre os justos, campo dos justos e campo dos injustos também, tranquilamente. Então é uma bobagem dos homens imaginar que vão conseguir viver sem Deus. Como diz a palavra, né? Que o necio fala no seu coração, não há Deus. Então se não há Deus, eu não tenho prestar conta a ninguém. Isso é uma loucura. Nada pode existir se Deus não existisse. Nada veio a existir se Deus de fato não existisse antes, amados irmãos. Então essa falta de compreensão, ela é terrível. Aí quando Cristo fala do alimento que era o seu corpo e era a sua carne, o pessoal falou, não dá para fazer isso. Então quando a coisa aperta, o pessoal se afasta, não é? Quando está tudo ok, a multidão se aproxima. Quando as coisas começam a ficar complicadas, as pessoas se afastam. Quando é para comer e beber, o povo se aproxima. Agora, quando é para renunciar a si mesmo, o povo se afasta. É, amado? Se for para comer e beber, o povo se aproxima. Mas se for para construir a arca, aí não. Mas depois da arca pronta, eu quero entrar. E infelizmente, para muitos não dá tempo. Não dá tempo. Não há mais tempo. Homens e mulheres de Deus, vamos trabalhar para o Senhor enquanto há tempo. Vai chegar a noite, e a noite mais terrível que nós não vamos conseguir trabalhar. Brevemente vai ficar mais escuro. Cada dia está ficando mais escuro, mais tenebroso. E a pior noite vai vir, que é a noite da grande tribulação, onde até a maioria dos cristãos também irão dormir. Lembre-se disso, a maioria dos cristãos irão dormir.
Porque a palavra é clara em Mateus 25. A noite era tão intensa que todas as virgens dormiram. Todas as virgens dormiram. Amados irmãos, interessante que naquele mesmo texto, mesmo as prudentes que dormiram ainda tiveram a oportunidade de entrar para o reino milenar. Mas você lembra das 5 prudentes, o que aconteceu? As 5 nécias, na verdade. As 5 nécias, quando elas queriam azeite, as prudentes disseram, nós não podemos dar, porque esse azeite não se compra e não se vende. Ele já está dentro de nós. Mas faça o seguinte, tem muita gente vendendo ele por aí, vai lá comprar. Vai aos que compram, aos que vendem e compram. Vai aos que vendem e compram. Quantas pessoas estão negociando a palavra de Deus hoje? Quantas pessoas estão tentando vender a palavra de Deus hoje? A presença de Deus hoje? E quantas pessoas até tentam comprar também? Mas isso não é comprado nem vendido, amado irmão. É dado gratuitamente por Deus, através do seu Espírito a um coração aquebrantado e arrependido. É dado gratuitamente por Deus a um coração que de fato se arrependeu e que quer morar com o Senhor. Não é algo que você compra, Jesus mesmo disse, é dado gratuitamente. Mas o Evangelho tem virado comércio, né? Tem virado comércio. Então quando Cristo fala disso, eles não entendiam, eles não compreendiam e simplesmente disseram, agora já não dá mais para seguir. Mas irmãos, o caminho é árduo, então aqueles que querem seguir devem estar preparados. Devem estar preparados, inclusive, se ficar você sozinho, em algum lugar. Lembra quando nós estávamos falando de reuniões? Graças a Deus, que Deus seja louvado, porque nessa noite, hoje é 3 de julho, né? Nós conseguimos estar aqui em São Bernardo do Campo junto com vocês. Mas talvez possa ser a nossa última noite, para muitos de nós, aqui na terra. Louvemos a Deus porque ainda temos a liberdade, um pouco ainda, porque será cortada. Estamos reunidos. Agora eu te pergunto, o que serão daqueles irmãos que só conseguem seguir a Deus e obedecer a sua palavra se estiverem juntos com muita gente? Quando chegar o momento que eles estiverem sozinhos. Nós precisamos aprender a servir a Deus, independente da circunstância, das adversidades e de qualquer momento que venhamos enfrentar. Porque pode chegar a hora que a gente vai estar sozinho e nunca mais vamos conseguir nos ver. E a gente precisa seguir o caminho. A gente precisa seguir. Calma aí, gente, calma aí. Calma aí que eu já volto, pera aí. Quando a parte emocional também é ativada, é doído, né? É doído. Mas temos que ter força. Temos que ter força. Nós não podemos voltar, cara. Não dá pra voltar mais. Voltar agora seria o pior de tudo. A própria Bíblia diz, né? Quem toma a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Eu sei o quanto é importante nós termos realmente a companhia, temos a presença dos irmãos. Vai chegar a hora, irmão, você vai estar sozinho, cara. Você vai estar sozinho. Claro, com Jesus. Mas você não vai ter um irmão do seu lado para te dar um abraço. Vai ter coisas que você vai precisar compartilhar, que você não vai ter alguém do seu lado ali para você compartilhar. E o que você vai fazer? Por que as pequenas coisas te atrapalham? São coisas mínimas, inúteis. Você está preparado para as coisas piores que vão vir? Porque uma palavra que alguém falou te atrapalha. Porque você só consegue seguir se você estiver cercado de irmãos ao seu lado. Se você estiver dentro de uma reunião onde todo mundo pode ao mesmo tempo glorificar e louvar a Deus junto contigo. O que você vai fazer? Sabia que o melhor lugar e o maior lugar onde você de fato encontra Jesus é dentro do seu quarto?
É dentro do seu quarto que você encontra ele. Ele falou, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e faz o quê, irmão? E fala com Deus. E Ele está ali para te ver em secreto. E Ele está ali para te ver em secreto. Se nós não aprendermos isso, nós não vamos conseguir seguir. Nós não vamos conseguir, amado. Não tem como. A gente não vai conseguir continuar. Cada um de nós precisamos aprender isso. Vai chegar um dia que nós nunca mais vamos nos separar. Nós vamos chegar na glória e nós vamos entrar naquele lugar que não, como diz a palavra, né, que os apóstolos chegaram ali, olharam e falaram, cadê o tempo? Cadê o lugar? E não tinha. E não tinha. João mesmo disse, não tinha tempo, não tinha lugar. Estavam todos ali. Uns já foram, uns irão daqui a pouco, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Não sabemos quem está na fila aí logo, logo, meu amado irmão. Mas vai chegar um dia que todos nós estaremos lá ainda. Não há melhor coisa do que servir a Cristo, do que comer esse pão que o mundo rejeita. Ainda que seja difícil, que você tem que negar a si mesmo, que você tem que negar as suas vontades, você tem que quebrantar o seu coração, tirar o seu orgulho, descer do seu ego. Mas vale a pena, porque nós vamos ver o Mestre, nós vamos ver o Senhor. Nós vamos ver o Senhor. E ainda que estejamos sozinhos, nós iremos glorificar o Teu nome. Eu tenho que pensar o seguinte, irmão. Senhor, se eu Te glorifiquei nos momentos mais bons da minha vida, agora é que eu vou Te glorificar mais ainda. Agora é que eu vou Te exaltar. Porque o Senhor é o Deus da minha vida para todos os momentos, e não só para os momentos bons. O Senhor é o Deus que eu sigo em todas as circunstâncias e adversidade, e não só quando as coisas estão boas, ou quando tem irmãos do meu lado. Mas quando eu estou sozinho, porque de fato eu não estou sozinho. Porque se eu tenho a presença de Jesus, eu tenho a maior presença de todas as pessoas em minha vida. Quando o eunuco se converteu, ele seguiu o seu caminho tranquilamente e em paz, sorridente e feliz. Porque ele sabia que a maior companhia que ele precisava estava ali do lado dele. Amados irmãos. E foi exatamente o que Jesus falou para o cego de Jericó e também falou para a mulher do fluxo de sangue. Vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Porque eu estou convosco todos os dias até a consumar. Jesus prometeu e não vai estar com a gente? Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu me emocionei um pouco porque eu lembrei da minha esposa. E essa semana fez muita falta quando eu precisei compartilhar algumas coisas e ela não estava do lado para compartilhar. E aí você tem que compartilhar só com Jesus mesmo. E ainda bem, né, que Jesus está ali para a gente poder compartilhar com Ele. Mas não é fácil. Agora eu te pergunto... Como vamos fazer quando essas coisas acontecem? Quando essas coisas vão acontecer? Nós precisamos nos amadurecer. Nos amadurecer, e nos amadurecer, e nos amadurecer, e nos preparar, e sermos fortes, e preparar nossas cabeças e nosso psicológico, porque a gente vai ver coisa pior da agora para frente, amados irmãos e irmãs, mas o nosso foco é o céu. Eu só quero chegar lá e ver meu Mestre e ver o meu Senhor. Esse é o meu objetivo, o teu objetivo. Por isso, meu amado irmão, que nós não temos mais como apresentar ao mundo a mentira. Porque a mentira não vai nos levar para o céu. Não tem como falar aquilo que os homens querem ouvir. Por isso que Cristo não falou o que eles queriam ouvir. Quando eles chegaram ali, Jesus falou, olha, só tem uma coisa a dizer para vocês. A comida que vocês estão comendo vai perecer. E vocês vão passar junto com ela, porque vocês vão continuar comendo e vão continuar tendo fome. Mas eu tenho uma comida diferente para dar para vocês. Coma de mim, beba de mim, alimente de mim, viva por mim, viva para mim. E eles disseram, não, Senhor, não dá. É muito pesado isso. Isso é muito pesado, não vai dar para seguir. Não vai dar para seguir. Eles disseram, mas o que é que vocês querem então, que eu minta? Não, eu não vou mentir. Porque você sabe quem é mentiroso e pai da mentira. E para onde a mentira leva? Tenha cuidado com o que vocês alimentam, com o que vocês comem. Por isso que nós reforçamos desde o início aqui, eu glorifico a Deus, porque o verdadeiro evangelho genuíno, que não agrada o ouvido dos homens, que não agrada o coração de homens, mas que agrada a Deus. Esse é o objetivo, é agradar a Deus, o Pai Celestial. Se nós estamos agradando a Ele, então não tem coisa melhor. Porque Ele mesmo diz que ama o teu pai e a tua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, quem agrada os homens e não agrada a Deus está enrolado. Nós somos ministradores da palavra de Deus e você também é um ministro da palavra de Deus. Não importa se é pastor, presbítero, diácono, isso não importa nada. Isso é só uma organização que existe dentro do corpo para a benefício do corpo. A benefício do corpo. Mas todos os irmãos têm a incumbência de pregar o evangelho. Então não pregue a mentira por aí. Não pregue a mentira por aí. E tenha cuidado com alguém que vai na tua casa e que talvez vai te influenciar. Porque se nós sairmos deste caminho,
só tem um lugar para nós estarmos: o inferno. Sem Deus, sem paz, sem alegria, sem esperança, porque lá não tem nada disso. E aqueles que querem agradar os homens viverão ali, porque quem quer agradar a Deus vai morar no céu, né, irmão? E no inferno não precisa agradar a Deus, porque ali é como Deus chega para todo mundo e fala: já que vocês quiseram viver suas próprias vidas do jeito que vocês imaginavam que deveriam seguir, vocês construíram seus próprios caminhos, aqui vocês estão livres. Ainda lá na terra eu ainda pegava no pé de vocês, porque chegava alguém com a palavra, alguém ministrava na rua, na esquina, alguém estava ali pregando: converta, arrependam, sai dessa vida, coma da carne de Cristo, beba do sangue de Cristo, aceite o sacrifício de Jesus, e você se revoltava, mas aqui não tem mais eles. Eles não estão mais aqui. Olha aí na esquina do inferno, tem alguém pregando a palavra? Não, não tem. Não tem. Vocês estão livres. Porque para morar comigo, precisam seguir a minha palavra e a minha verdade. Irmão, eu não estou aqui para ouvir as doutrinas dos homens, e que vocês não estejam. Não entregue as suas vidas à doutrina de homens, a caprichos de homens, mas obedeçam a palavra. Tenham cuidado porque Cristo falou: seja o quê? Prudente. Sejam prudentes, sejam espertos. Paulo mesmo diz o seguinte: observe como vocês vão andar. Vocês possam aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Porque senão vocês vão errar a estrada e vão errar o caminho. Agora no céu não, meu irmão. No céu todos que andam nos caminhos do Senhor vão estar ali. Porque eles têm prazer em estar lá, porque lá tem ordem, amém, irmão? Lá tem ordem, lá tem decência, lá tem organização, lá tem a verdade prevalece ali. Então se aqueles que estão aqui na terra já amam essa verdade e andam nessa verdade, não vai ter nenhum problema em estar ali. Porque eles já estão acostumados a andar nos caminhos do Senhor, amados irmãos. E é exatamente isso que Deus quer para cada um de nós e para nossas vidas. Aí Jesus aqui já finalizando, né? Jesus chegou para os irmãos e disseram assim: e vocês então? Que vocês estão comigo aí desde o início. Desde quando eu chamei vocês, né? Lá não li o restante do texto, mas se vocês lerem aí do versículo 60 até o versículo 71. Então Jesus chegou e falou: agora, gente, a multidão, vocês viram aí, estava comigo, né? Mas elas me abandonaram, porque quando eu ofereci a verdade, elas não quis. Talvez se eu mentisse, elas queriam. Mas quando eu ofereci o pão que desceu do céu, porque eles até falaram aqui que Moisés de fato deu pão. Nem Moisés deu pão para eles. Nem Moisés deu pão para eles. Foi Deus que enviou o maná também. Mas aquele pão também pereceu. Agora, o que é verdadeiro, que se comer nunca mais terá fome, se beber nunca mais terá sede, eles rejeitaram. Gente, eles chegaram tão perto, né? Chegaram tão perto e não conseguiram compreender. Irmãos, olha para você ver, você tem essa aqui dentro da sua casa todos os dias, muitos, acho que nós aqui, de todos nós que estamos aqui, acho que o que tem menos tem 2 Bíblias em casa. 2 Bíblias em casa, né? E eu não sei se os irmãos ouviram uma pregação em que eu falei que o celular se tornou um membro do corpo. Ele é um membro do corpo, parece, é um outro membro, né? Você não desgruda dele. Ou ele tem que estar no seu bolso, ou o meu já está aqui, ó. E é tudo automático. Você está dormindo, está debaixo do travesseiro aqui, você tem que levantar a mão, você tem que pegar, coloca ali, de repente entra aquele aviso, né, de mensagem, você já corre ali, já pega, automaticamente você faz tudo. Mas a Bíblia não é um membro do corpo, meu. A Bíblia é diferente, a galera deixa lá e deixa empoeirada e deixa para ler. Não, nós precisamos ler para comer esse pão, para beber desta água, nós precisamos de fato alimentar da Bíblia constantemente, mas toda essa questão está sendo modificada, está sendo mudada. O diabo está trabalhando na cabeça do povo e não se esqueça, Paulo mesmo disse que nos últimos dias Satanás iria trabalhar com uma forma tão eficiente, porque eficaz vem de eficiência, né? De eficiente. Então o trabalho funciona, dá certo. Então Satanás vem trabalhando de forma eficiente mesmo, para que os homens não desejem comer o verdadeiro pão do céu e como o pão da terra, porque eles vão passar junto com o mundo e vão perder suas próprias vidas. Aí quando Cristo apresentou isso para eles, disse assim: olha, de fato o verdadeiro pão que dá vida, esse vem do céu mesmo, que foi eu que desci do céu. Ah, mas não era o filho de José? Ah, tá certo mesmo, né? Porque naquela noite o coração do povo estava tão fechado que só os pastores que estavam no campo conseguiram
perceber que Cristo havia nascido. Que Cristo havia nascido. E outra, os magos, né, lá do Oriente, naquela noite viu a luz. Mas não chegou naquela mesma noite, né, só depois de 2 anos. Mas eles já estavam ali atentos, ligados, que alguma coisa diferente tinha acontecido em Israel. Gente, há 2000 anos atrás, o maior sinal para a vida dos homens nessa terra. Já estou finalizando aqui. Agora imagina aquela noite em que Cristo nasceu, amém? Ali nasceu o rei, o príncipe, o soberano, o Deus invisível. O Deus invisível estava se fazendo visível através de Jesus, porque a própria palavra diz, o próprio Paulo diz, esta é a imagem do Deus invisível. A vida se manifestou ao mundo. O que você faria se soubesse que Jesus estava ali na esquina agora? Em pessoa. Em pessoa. Gente, Jesus está ali. Como chama essa rua aqui, irmão? Martino? Martira. Bartira. Jesus está lá no final da rua Bartira. Ou na praça daqui, não sei. Né? Ou ele está lá na sede do prefeito? Na sede do prefeito, né? Provavelmente não estaria lá, estaria lá junto com os mendigos, né? Pobres, que estão lá debaixo da ponte agora, passando frio, fome, sede. Mas tudo bem, se ele estivesse lá agora, gente, quem ia ficar aqui dentro? Mas ele está aqui. Ah, tudo bem, eu perguntei em pessoa, né? Por isso que ninguém saiu, né, irmão? Por isso que ninguém saiu. Nós só precisamos disso, nós só precisamos de Jesus. Senhor, eu só quero o Senhor, a sua palavra, amém, sua presença. Só preciso disso, não preciso de mais nada. Mais nada. Só quero que o Senhor esteja comigo e já vou estar completamente feliz. Completamente feliz, amados irmãos. Agora, naquela noite, eu te pergunto, e se ele soubesse quem estava nascendo naquela cidade? Mas enquanto o rei nascia, a cidade dormia. Que já vai dar uma outra pregação, né? Mas enquanto o rei estava ali presente, a cidade dormia ocupada e atarefada. Mas o rei estava ali. Ah, se ele soubesse quem já havia nascido naquela noite. Aí Jesus chega para o pessoal como se ele dissesse assim, ah, se ele soubesse quem está aqui dando a vida por eles. E eles querendo comer pães e peixes. Tudo bem, gente, eles foram embora. E vocês, o que vão fazer? Não querem ir junto com eles? Agora, se o mestre fez isso, por que eu e você tem que fazer diferente? Por que nós temos que fazer diferente? Não, nós precisamos apresentar ao mundo a verdade e dizer aos homens, escolha. Portanto, amados irmãos, nessa noite é a nossa escolha, né? É a nossa escolha. Só que a palavra diz que os irmãos levantaram ali e no versículo de número 68, Simão Pedro se levantou e falou, Senhor, só se nós estivermos loucos. Porque até agora nós só aprendemos palavras de vida. A única coisa que nós aprendemos da tua boca foi a verdade. Se nós te deixarmos, para onde nós iremos? Porque só o Senhor de fato tem as palavras de vida eterna. Então nós não iremos te deixar, nós iremos continuar. Eu creio em Cristo e eu pretendo continuar no caminho. Que essa noite nós possamos cear, vamos orar pela ceia e lembrar desse momento extraordinário. O nosso mestre deu a vida por nós. Amém, amado? E eu digo a vocês que eu amo cada um de vocês de todo o meu coração. Porque, primeiramente, Cristo nos amou. Então nós devemos nos amar uns aos outros. Quero que todos saibam disso nessa noite. Nós nos amamos. Eu amo cada um de vocês, amados irmãos. E pode contar comigo. Porque essa é a vontade do Senhor Jesus. Se tivermos que entregar a vida um pelos outros, nós devemos nos entregar. A palavra não é para dispersarmos, mas para estarmos juntos e unidos até o final. Amém, meu amado? Juntos e unidos até o final. Vamos orar pela ceia, vamos servir aos irmãos. E aqui fica mais um exemplo, nós estamos aqui para servir, né? O mestre veio dar a vida por nós. E ele falou que ele estava ali para servir. Saiba disso, meu amado, minha amada irmã, irmão que está aqui nessa noite. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Amém?
Vamos lembrar desse momento extraordinário, como Cristo falou, em memória de mim. Lembre do que eu fiz por vocês. Eu sacrifiquei a minha própria vida para que vocês fossem salvos e para que vocês estivessem aqui. Então estejam dispostos a fazer isso também. Amém, amados? Eu quero convidar aqui, ou melhor, vamos orar e depois convido o irmão para ficar esse tipo, né? Irmão Laércio também, pode vir aqui, irmão? Irmão Gerson. Diáconos, graças a Deus. Nós vamos orar. Comigo? Esse está contado como que não? Tá. Achei que tinha que rasgar esse igual Jesus fez. Amém. Pai amado, Deus soberano, nós te glorificamos, ó Deus. Nós exaltamos o teu santo nome, ó Pai, porque não há nada melhor do que estar na sua presença, Senhor. E nós temos plena certeza, absoluta certeza que o Teu Espírito Santo está aqui agora falando aos nossos corações e às nossas vidas, ó Deus. Obrigado por essa noite, por esse momento, pela vida de cada amada, de cada amado, de cada irmão que está aqui nesse lugar, meu Deus. Nós te glorificamos pela Tua grandeza, pelo Teu poder, meu Pai. E no nome do Senhor nós te agradecemos por ter dado a vida por nós, por ter derramado o Teu sangue naquele dia. Não há dúvida em nós de que o Senhor morreu e ressuscitou para que nós fôssemos salvos. E que nós pertencemos, ó Deus, pertencemos a este rebanho que o Senhor veio salvar no mundo através de Jesus, ó Pai. Nós glorificamos o Teu nome, abençoamos este alimento para a glória e para a honra do Teu nome. Porque muito mais, Senhor, do que comer este pão e beber este vinho, é ter ciência, é ter certeza, meu Pai, de que o Senhor morreu por nós. E que nós também devemos morrer e ressuscitar espiritualmente, ó Pai, a cada dia, Senhor. Então nós te glorificamos, que o Senhor abençoe a cada lar, que o Senhor abençoe a cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã. No nome do Senhor, nós abençoamos esta ceia, Senhor Deus. E que além de comermos o pão e o vinho, e bebermos o vinho, que estejamos cientes de que nós somos um só corpo, um único corpo a serviço do Senhor. E membros uns dos outros, ó Deus, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, ó Pai, em qualquer momento, em qualquer circunstância da vida. Pai, venha trazer cada dia o seu grande amor ao coração de cada um de nós e nos transborde de alegria, no nome de Jesus. Amém. Vamos servir a ceia, os irmãos vão estar louvando a Jesus. Graças a Deus, né? Que Deus seja louvado. Aleluia, Deus, que teu nome seja glorificado, Pai. Pode comer, pode tomar, irmão, fique à vontade, tá? Eu só estou esperando o meu que não chegou aqui ainda, né? Que Deus seja louvado. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Aleluia, glórias ao teu nome, Deus.
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo. Conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Amém. Vamos então fazer a oração final no nome de Jesus. Vamos pôr de pé se os irmãos assim desejarem. Pai amado, Deus soberano, nós te glorificamos nessa noite ainda mais. E agora pedimos ao Senhor que nos conduza de volta aos nossos lares, debaixo da sua presença, da sua proteção. Leve a cada lar, cada irmão que está aqui nessa noite, cada irmã, Senhor, em instituição, debaixo da sua bênção. E que, se for da tua vontade, se ouvir nos proporcionar mais um outro momento de estarmos juntos aqui, Senhor, para buscarmos a tua presença juntos, ó Deus. E que até lá o Senhor venha nos dar sabedoria, conhecimento, para que possamos ministrar, ó Deus, a tua palavra através das redes sociais. E que todos nós possamos nos comprometer, estarmos ali buscando a sua presença, abrindo nossos corações, ó Pai, e nos alimentando grandiosamente da sua palavra. Nós lhe agradecemos pela presença de todos, no nome de Jesus, ó Pai. E assim nós encerramos o culto. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então, isso aí.